nutrição para o dia a dia do paciente vulnerável. Um pouquinho sobre nutrição e queimaduras. Então, uma nutrição adequada é um dos fatores de extrema importância para este paciente, para a cicatrização desses pacientes com queimadura. A regeneração de tecidos exige um bom estado nutricional desses pacientes e consomem boa parte de suas reservas corporais, de modo, então, que a recuperação nutricional pode trazer melhoras em seu resultado em tempo de cicatrização e de reabilitação. Ai, que pena. Já. Então, esses fatores como má nutrição, desnutrição, consumo inadequado de proteínas e calorias, assim como a perda de peso não intencional nesses pacientes, influem negativamente nesse processo de cicatrização. Sendo assim, um aporte alimentício adequado pode, sim, influenciar qualquer das fases de cicatrização, diminuindo o risco de infecção e o tempo de reabilitação deste paciente. Bueno, um pouquinho sobre a alimentação inadequada desses pacientes. É de suma importância, primeiro, conhecer a situação alimentícia de nossos pacientes, alimentícia e nutricional desta população. O perfil da população queimada, em sua grande maioria, já sofre de desnutrição e carências alimentares e não tem uma alimentação adequada já prévia a esta queimadura. Então, já é um paciente previamente desnutrido com carências nutricionais. É uma população vulnerável, pero com hábitos de consumo em alimentos processados, rico em açúcar, sódio e graxas saturadas. É uma população que já sofre com carências nutricionais, pero também, junto disso, tem um alto consumo desses alimentos. Isso é importante ressaltar. Então, por quê? Os alimentos processados atualmente são mais acessíveis, baixo custo, e, na grande maioria das vezes, não necessitam de uma preparação prévia para ser consumidos. Por isso, a preferência da população. O que os levam a consumir, em alto índice, na verdade, gadgetas, gaseosas, paquetes, todos esses alimentos ultraprocessados. E pouca e nenhuma frutas e verduras, que são alimentos mais sanos. Resultado disto, hábitos que contribuem significativamente a um estado de má nutrição, outras complicações para esses pacientes e também não nos ajudam na reabilitação dessas lesões. Bueno, e como assim, então, nutrição nesses pacientes vulneráveis? A função do nutricionista se baseia, isso é importante, em compromisso e conhecimento da realidade de nossos pacientes, a ser um diagnóstico guiado, de acordo com suas necessidades e possibilidades, e para criar um guia de alimentação para esses pacientes, de acordo com cada um, se hace primeiro uma orientação sobre a importância da ingesta adequada de nutrientes. A partir disto, se cria uma rotina alimentícia que se adapte à sua realidade. Para que este plano seja efetivo, a educação nutricional é essencial, já que muitos dos nossos pacientes não têm acesso à canasta básica de alimento e nem informações sobre nutrição. Educação nutricional. Então, dentro da educação nutricional, trabalhamos alguns aspectos como, primeiro e mais importante, em minha opinião, é guiar este paciente para que ele compreenda a importância de uma alimentação mais sana, mais equilibrada, para que o tratamento de suas queimaduras seja mais efetivo e também para a sua saúde em geral. Proponer câmbios necessários para que a alimentação dele seja mais amena e também mais agradável. E promover a consciência da ingesta de alimentos, generando, assim, nesses pacientes, autonomia sobre eleições mais saudáveis, quando ele for selecionar, bueno, em suas compras, quando for acesso ao surfruve, quando for adquirir o alimento. Dentro da educação nutricional, então, ainda, ensinar aos pacientes, é importante isto, e, na verdade, que é ensinar aos pacientes, dentro de suas possibilidades econômicas, a ter uma alimentação adequada. Explicar os nutrientes específicos que ajudam em seu tratamento e em que alimentos se encontram.
Então, aqui tem uma pequena tabela onde temos fuentes da maioria das vitaminas e minerais. Dentro da condição que o paciente tem em adquirir esses alimentos, falamos quais são fontes desses nutrientes. Isso é bem importante, orientar o paciente para que ele mire qual é a importância da nutrição para seu tratamento e que é possível encontrar em todos os alimentos que ele adquire em sua canasta básica, enfim, em sua compra de alimentos. E demonstrar que não necessita ter nenhum grande recurso econômico para alimentar-se de uma maneira mais sana. Isso também é bem importante, quebrar este paradigma. Não, pero o que eu ganho é muito pouco, então não puedo comer como frutas e verduras, e sim, através do que o paciente nos apresenta, mostrar para ele que, se é viável, ele ter uma alimentação mais sana. Dentro da educação nutricional também é importante orientar o paciente em como aproveitar de maneira completa os alimentos e suas preparações com baixo custo e um contenido alto de nutrientes. Então, falando muito sobre nada se perde, todo se cozinha. O que é isto? Consumo de cáscaras, semídias, tádios, outras partes dos alimentos que comumente são desechados, oferece muitas fibras, vitaminas, minerais, aumentando desta maneira a densidade calórica e nutricional dessa refeição. Então, é muito importante, dentro da educação nutricional, ensinarmos esses pacientes a ser o aproveitamento total dos alimentos. Aqui, alguns exemplos, de tádios, cáscaras e hojas que podem ser utilizados dentro da alimentação diária desses pacientes. Algumas partes descartadas também, que são desechadas, como cebola, alho, apio, também podem ser aproveitados em caldos e sopas. E as cáscaras também podem ser utilizadas, como a cáscara de huevo, que também é uma boa fonte e é aproveitada em forma de harina. Todos estes são excelentes fontes de cálcio, magnésio, ferro e selênio. Aqui, um exemplo como o aproveitamento total dos alimentos podem ser uma boa fonte de nutrientes, mais viável até do que a alimentação tradicional. Então, aqui nos mostra que uma cáscara de ovo nos oferta como 2,4 miligramas de cálcio, que um vaso de leite nos oferta 290 miligramas de cálcio. Então, o paciente chega e fala, não tenho como consumir leite, é custoso, não tendo esse hábito, então nós outros damos para ele a opção de, quando consumir huevos, se encontrar, conseguir lograr comprar, ou enfim, ir no Hortifrutis e pedir para eles os huevos, para que podemos utilizar as cáscaras, mostramos para eles que é muito mais rico a cáscara do que o próprio vaso de leite. Aqui, outra tabela também que nos mostra quão rico pode ser o aproveitamento. Então, a banana, miramos que a vitamina C da cáscara de la banana é maior do que a própria pulpa. O mesmo se passa com a mandarina, que a pulpa tem 3,30 e, na verdade, a cáscara tem 6,9 miligramas de vitamina C em 100 gramas de cáscara. Assim como ensinamos sobre o aproveitamento total dos alimentos, é importante também ensinar os exemplos das preparações. Então, não adianta falar para eles sobre o aproveitamento, que eles vão falar, e que eu hago com isto? Como hago as harinas? O que eu hago com as cáscaras? Então, junto, aliado a isso, temos que ensinar algumas preparações. Damos vários exemplos. Aqui eu trouxe como o banano, e também é importante oferecer alternativas a esses pacientes de alimentos que comumente eles já utilizam, fácil acesso e que eles lhe gustam. Então, não adianta ensinar e pedir para aproveitar um alimento que eles não lhe gustam, que não vão ter acesso. Então, por exemplo, banano, se habla para mim, não, eu como banano, a mim me gusta de banano, então, como vamos aproveitar totalmente este banano? Aqui, coloquei algumas opções, como, se tem acesso e recurso, um pão que é da casca de banano, aqui uma harina de maíz fortificada com a cáscara de la banana. E aqui uma preparação muito chévere, na verdade, que a mim me gusta muito, que talvez em la foto não parece tão apetitosa assim, pero é uma carne desmanchada de la cáscara de banano.
O preparo é exatamente o mesmo como hacemos a carne desmanchada aqui na Colômbia, pero, em vez de carne, utilizamos a cáscara de banano. Em realidade, não parece que queda muito bueno, mas queda muito bueno, e quem não conhece, não habla que não é carne. Então, essa teoria ensina para os pacientes, tem opções, é nutritiva, aumenta a densidade calórica dos pacientes com aproveitamento total dos alimentos. Na verdade, a mim me gusta muito. E aqui está alguns exemplos. E, bueno, como já falei, temos como muitos. Trouxe esse só para que quede claro. Além disto, sobre o suporte nutricional, alguns nutrientes específicos, como glutamina, arginina, antioxidantes, anti-inflamatórios, são essenciais para esse paciente, para o tempo de cicatrização, para a reabilitação desses pacientes. Tem um efeito imunomodulador e cicatricial. Esses nutrientes ajudam muito na evolução do processo cicatricial desses pacientes. E há uma variedade desses suplementos alimentícios que proporcionam esses nutrientes, pero os pacientes só têm acesso a âmbito hospitalar. Então, são aqueles suplementos nutricionais que normalmente são ofertados dentro dos hospitais. Uma vez que esses pacientes ingressam na unidade, em seus hogares, perdem esse aporte já iniciado. Esses suplementos nutricionais eles têm um custo muito alto, por isso que é ofertado em âmbito hospitalar. Então, sabemos que esse suporte nutricional é importante para todo o processo de reabilitação desse paciente. Como ofertamos isso ambulatoriamente? Da mesma forma, na nutrição, tentamos encontrar em alguns alimentos e ofertar esses alimentos para esses pacientes para que eles não percam completamente esse aporte. Então, coloquei como exemplo, para aclarar para nós outros, como a arginina, que é importante para a cicatrização desses pacientes, tem um papel importante. A maioria dos suplementos nutricionais ofertados no hospital para pacientes queimados têm como base a arginina, onde encontramos dentro da alimentação em frijoles, é uma fonte, 1,34 gramas em 100 gramas, lentejas, 1,90 gramas em 100 gramas, e em pescado. Os frijoles, os granos, em geral, os pacientes têm um alto consumo, nós outros mirado dentro da Fundação de Queimados, com um questionário alimentar, sempre pacientes nos têm falado que consomem-se granos, os pacientes colombianos têm um alto consumo de granos, pero também podemos ensinar a fazer as harinas desses granos, não só consumir na alimentação, pero as harinas e fortificar qualquer outra alimentação que esse paciente vai fazer no dia. E lá, lentejas, pescados também, se o paciente não tem condições, tem a opção mais barata, que é sardinas. Se não tem nenhuma dessas opções, se, de alguma maneira, fazemos com que a alimentação seja uma boa fonte de nutrição com aquilo que o paciente nos habla que tem. Alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes também são importantes para esses pacientes, também há um papel imunomodulador nesses pacientes, e também podemos encontrar, dentro da alimentação, dentro de alguns alimentos, os mesmos nutrientes. Então, como espinaca, brócolis, aguacate, paciente tem alto consumo aqui nesta região, cítricos, que já sabemos que podemos utilizar ele em total quantidade, como pulpa e cáscaras, e jengibre e cúrcuma. Bueno, já algumas considerações finais que eu creio que é de suma importância para o atendimento nutricional nesses pacientes. Primeiro, respeitar sempre a condição socioeconômica do paciente. Nunca juzgar, nunca deixar de ser um atendimento com respeito em relação a isto. Sempre proponer estratégias de acordo com a realidade do paciente. Então, muitas vezes, o paciente não tem condições, mas também, muitas vezes, trabalha como no dia. Então, nunca deixar de falar, que pena, não está em casa, não pode ser a preparação, então, bueno, não tem nem como se nutrir corretamente. Não, de igual maneira, orientar como eles podem ser algumas refeições nutritivas que podem, como caber em seu dia a dia, em sua rotina. Nunca deixar de orientar por falta de recursos, pelo menos a mim, pessoalmente, não me gusta. Sempre eu pergunto o que tem, o que pode adquirir com o que tem, e dentro do que tem, vamos fazer. Então, muitas vezes, o paciente não tem como plata para comprar fruta
em todas as refeições, e, bueno, a galleta está aí, então sempre hablo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dividir esta manzana em lo medio, vamos comer a metade dessa manzana em lo medio pela manhã, vamos comer a outra metade dessa manzana em lo medio da tarde, e aí sim pode comer sua galleta, pero nunca deixar de mostrar que opções sanas têm que existir em toda a sua rotina alimentar, e creio que, por mais que não tenha a possibilidade de comprar com o que tem, podemos, de alguma maneira, por mais que não seja da maneira que a nós outros gostaríamos, fazer com que esse paciente se nutra corretamente. Hacer orientações de forma clara, objetiva, e na linguagem que o paciente apresenta, nunca mais falar como muitas palavras duras que eles não compreendam, enfim, para que ele entenda e que a orientação seja correta. Então, a nutrição, se é possível fazer em paciente vulnerável, se respeitarmos este paciente e se tivermos como ganas de fazer com que ele se alimente nutritivamente. Que pena. Muitas graças. É um pouquinho do que hacemos na Fundação.